Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues da TV Galáctica. Hoje a configuração tá bem diferente porque ela voltou, Liliana Ferlin. Boa noite a todos. Estamos aqui também com o Wagner Dorim. Boa noite, pessoal. E com o Romildo. Boa noite, pessoal. Vocês não devem estar entendendo porque tem tanta gente aqui hoje, mas hoje nós vamos falar a nossa experiência que nós tivemos lá no Mato Grosso do Sul, que foi bem intensa, maravilhosa, e aquele local é mágico, né? Então hoje a gente vai mostrar fotos, uns filminhos que a Liliana e o Wagner fizeram, eu não estava quando eles fizeram o vídeo, mas eu estava conversando com o professor Lúcio. Pessoal, lá no Mato Grosso do Sul, tem um professor que se chama Lúcio, que tem uma fazenda e ele é contatado. Ele escreveu 3 livros, não é, Lili? Até mais, acho. Até mais livros, né? Que tudo sobre relacionado a OVNIs e UFOs que aparecem ali naquela região. Aquela região do Mato Grosso do Sul se chama Boa Sorte, é uma região dos quilombolas, né? Isso. E para quem chega de Campo Grande para lá, você entra ou por Rochedo ou por Corguinho, não é isso, Lili? Isso, é. Ali é rodeado de cordilheiras. E aquela região, a gente tem uma interação muito grande, forte, com os devas da natureza. Muito forte. Isso. E o que acontece? Olha lá que bonito. Ali é o morro. Esse daí é o morro que a gente chama do Ashtar Sherran. Lili, conta mais ou menos a experiência que você teve quando você foi caminhar com uma turminha, que é o Wagner, o Romildo e o Walter. Né? Conta a experiência. Então, nós fomos caminhando para chegar quanto mais perto, melhor, né? Isso. E nós chegamos bem perto. Quando nós chegamos Como bem que é o perto nome lá desse do morro? O Walter falou, sentiu, né? Sobe nessa pedra aqui. E eu subi na pedra. Só que na hora que eu subi na pedra, eu tenho muita facilidade de fazer projeção astral. E com a energia daquele morro, que ali é uma base dos seres, né? Uhum. Que é bem conhecida por nós, né? Sim, sim. Então, eu comecei a sentir que eu estava saindo, sabe? Sim. E o Wagner me deu uma chamada lá na hora, né? Para que eu voltasse. Porque ele achou que eu ia sair mesmo. Eu não ia voltar. Vou colocar o videozinho para vocês dar uma olhadinha como que é chegando lá. Tem 2 vídeos pequenininhos. Isso. Pequenos. Vai lá. Pessoal, esse é o morro. E a Liliane, o Walter e o cachorro. Um guardião, né? Você pode ir narrando, Liliane. Então, nessa hora eu senti toda a vibração do local, né? Porque tem muita energia ali. Os seres estão ali diretamente. Inclusive, nós já fizemos contato com seres materializados ali também, em outras oportunidades, né, Karen? Sim. Então, a gente sabe dessa potência que tem esse morro, tá? Que aí, para mim, seria uma base intraterreno, né? Uhum. Então ali pode até ser uma cidade que a gente não faz nem ideia, né? Sim. Mas assim a energia do local que eu acredito que muitas pessoas deveriam ir nesse local porque é fantástica a energia, verdade. Tá? A energia dos seres, né? Então é isso. Então eu senti aquela projeção que eu falei, né? Uhum. Que o Wagner chamou na hora para mim que eu voltasse, tá? Porque foi muito forte a experiência. E Wagner, você também teve uma experiência nesse morro à noite, na fogueira. Conta aqui para o pessoal como é que foi a tua experiência. A gente está mostrando para vocês verem que lindo que é o lugar e ele é mágico, né, Mágico, Li? totalmente mágico. A gente foi por muito tempo, você até antes de mim, né? Eu fui em 97, né? 97, eu comecei a frequentar lá em 2004, 2005, uma coisa assim, eu não me lembro se sou boa por data. A experiência nossa, eu vou chegar na fogueira, mas a nossa experiência foi aqui, gente. Olha esse vídeo que a gente vai colocar das águas, a energia que eu, Romildo, o Walter e a Liliane sentimos aí na hora. Agora a gente vai atravessar a parte do corre. Você pode ir contando o que você sentiu, porque começa por você. Então, essa água aí, pra mim, ela seria até de cura, tá? Porque na hora que a gente entrou, a gente sentiu toda a energia fora do lugar, né? Porque aí, se eu não me engano, como que fala? É um ponto-chave, né? Como se falou, né? Desse local, não foi? Isso, é uma água realmente vindo da mina, né? Essa água vem de uma mina que ela mina não sei da onde o gado vai tomar água aí, todos os animais. Inclusive, vocês podem ver as pegadas, que são de animais diferentes. De pássaros a felinos, né? Gatos, né? Isso.
Gente, eu vou te contar agora. Sente o arco-íris e a Liliane entrando na hora. Que eu chamo ela de Li, né? Ela vai entrar agora, você vai ver a força. E o nosso cachorro mascote. Lembrando que o Walter, né, que foi uma graça com a gente, que é esse de blusa azul, que ele prometeu que vai ser agora nosso correspondente da TV Galáctica, lá do Mato Grosso do Sul, né? É. E ele nos tratou muito bem. Ele contratou a van, ele organizou a nossa ida com a Liliane lá para o Mato Grosso, a gente atendeu o pessoal lá, fez o nosso trabalho, né? Olha que delícia. Nossa, a energia, que lindo, maravilhoso, né? O que você sentiu nessa hora, Liliane? Nossa, é uma coisa, porque eu amo a natureza, né, gente? Então, a natureza tem tudo a ver com nosso contato com o cosmo também, com a energia da terra, da mãe terra, né? Que é a nossa raiz, né? Então, eu senti uma leveza, uma revitalização do meu corpo, tá? Tem uma energia branca, uma fumacinha branca pegando vocês aí. Olha só, gente, é uma coisa de louco aí. É uma energia fantástica. E eu ficava falando, olha a energia, meu Deus. Gente, foi os Devons da natureza. A gente, inclusive, vai falar de uma experiência que teve aí, eu e a Liliane, incrível. Não conta, né? O pessoal quer saber. Calma que não acabou as águas ainda. Então, e tem mais para falar. Naquele morro, na hora que a gente passa no morro, aquilo é um portal, gente. Então, nós estamos no local que é um portal. Dá pra ver, nitidamente. De outras dimensões, de vidas paralelas, de outras realidades, né? Então, é tudo maravilhoso aí, a energia é fantástica. Por que o Romildo tampou ali? Gente, porque eu não aguentei na hora e eu tive que pegar essa energia da água. Ele vai pegar... A energia de Mangaia que estava aí e os Devas da natureza, porque tinha muitas fadas, muitos gnomos aí, né, Liliane? Nós chegamos a entrar, né, no lugar lá. E eu fui me limpando, né, pedindo a energia de lá que... Gente, abriu simplesmente a minha visão abriu muito aí nessa hora. Foi assim, eu tava sentindo muita dor no joelho, não tava aguentando andar mais. Porque isso daí limpa toda a nossa aura, né? Limpa todos os nossos corpos. Que bacana, eu tô com inveja. Essa hora eu estava na fazenda do professor Lúcio, para quem não sabe, aí quem está chegando agora é Mato Grosso do Sul, a região da Boa Sorte, dos Quilombola, acho que o Romildo quer falar. Segundo o professor Lúcio, essa região aí há 3 milhões de anos, ela foi uma base de seres e ela está toda frequenciada e trabalhada dentro desse tempo, há muito tempo atrás, onde todo mundo que vai nesse lugar sente a frequência ainda daquilo que foi feito há 3 milhões, onde os seres permaneceram lá e eles têm, acho que tem contatos ainda através das montanhas, porque eles fizeram todo um trabalho, tem santuários, tem um monte de coisas, um monte de lugares para visitar, e é maravilhosa a região, a energia do lugar você sente na hora que você entra na fazenda do professor Lúcio. Depois, quando a gente vai fazer essas caminhadas, tem muita história para contar aqui, de tudo que a gente sentiu lá, né, pessoal? O professor Lúcio falou que essa região ela era guardada por índios gigantes, não foi, Lili? E os Devas da natureza se manifestam ali. Então não tem nada a ver com glândula pineal, com coisa que você vai tomar ayahuasca ou interferir aqui na cabeça. É uma coisa que ali, no aqui e agora, né? Coloca as fotos das energias para o pessoal ver que é no aqui e agora. Porque lá tem muita manifestação de luzes e assim, é incrível, não tem nem como a gente descrever para vocês. Então, a gente contando, relatando é uma coisa, porque as experiências são nossas, né? Essas luzes que aparecem lá... Então, pode falar, Lili. Essa do morro, então, é uma energia já direcionada dos seres, gente. Então, essa energia também de cura, né? Sim. Mas já pode até ser um próprio ser. Isso, entendeu? Que eles vão se manifestando. Eles são energia, né? Isso, olha lá. Esses são os quilombolas. A foto também é distorcida, mas olha a energia em cima da cabeça deles, que são naves quadradas, né, Lili? Eu já vi essas naves quadradas em São Paulo, gente. São Paulo, bacana. Então, tem várias pessoas que já viram e já tiveram contato com essas naves. Bom, o Wagner se acelerou aqui. Essa foto é incrível, pessoal. Demais. Dá uma olhada.
parece uma pessoa dentro dessa borboleta. Agora vocês me falam, como é que isso não está catalogado como uma borboleta, que é uma pessoa dentro, perfeita? Parece uma fadinha. É uma né? fadinha, né? É. E é incrível essa foto. O professor Lúcio mandou pra gente, tá? Muito Isso são linda. arquivos do professor Lúcio, não foi a gente que fotografou. É mistério. Ele mandou né? pra gente, são mistérios que tem na região. A gente acredita lá que é um santuário dos devas da natureza Com mesmo. certeza, gente. Inclusive, com eu coloquei essa foto, Karen, porque ela faz parte da cachoeira, porque eu e a Liliane entramos num portal encantado, Exatamente. onde a natureza, conta pra eles. Então, nós entramos num local que na hora a gente já percebeu, eu, o Wagner, né, o Romildo. Por quê? Porque tinha um círculo, tá? E tinha o portal de entrada, tá? Então seria o quê? A gente tem que pedir licença na hora de entrar, né? Sentimos toda a energia dos entiais da natureza, né? Então, e o portal a gente só chegou perto, só na frente, tá? A gente não entrou. Porque ali você está entrando numa outra dimensão. Entendi. É que as pessoas não sabem disso, mas existe isso. Não, a gente sabe que existe, com certeza. Né? Opa! E, Liliana, lá a gente teve muitas experiências. Na realidade, nós ficamos só 2 dias que a gente foi para matar saudades do lugar, né? Sim, depois de 8 anos, né? Foi, depois de Eu 8 anos. depois que eu de voltei. 10 anos. É, mais ou É. menos a gente voltou ali na região. A gente quis mostrar as fotos para vocês, porque é o seguinte, a gente falando, relatando é uma coisa, e vocês vendo com os olhos de vocês, Com certeza. o arquivo que o professor Lúcio mandou para a gente aqui pelo WhatsApp, e vocês conseguem ver como que essa região, ela se manifesta, né? A natureza se manifesta. Agora a gente vai falar das experiências que a gente teve à noite, Isso. né? Quem É. quer contar? Primeiro do ponto zero, alguém aqui quer contar? É, A nossa turma primeiro, aí. não, vamos falar da nossa conversa que teve com Isso, o Lúcio, conta. né? O Lúcio foi um explanador maravilhoso, porque ele... Esse é o professor Esse Lúcio. é o professor Lúcio, saiu até uma entidade do É, lado dele, olha né? lá, da fogueira. Da fogueira, que pode, para mim pode até ser um intra, não sei, tá? Isso. Mas assim, quer dizer que a gente não estava sozinho, né? A gente Opa. nunca está sozinho nesses locais, Mas tá? conta aí, Lili. Então, e o professor conversou muito com a gente, deu uma aula pra gente, né? Isso. Onde todos nós fomos trabalhados na Aham. questão, porque nós estamos passando pela transição, né? Então, nós estamos sendo trabalhados em questão de sombras. Então, cada um de nós ali fomos trabalhados nas nossas sombras, né? Então, para a gente ter a consciência, né? Então, isso foi ativado em nós pelo Lúcio. Eu senti muito forte aquilo, né? E quando o Romildo começou a tirar as fotos da fogueira, Mostra, foi pessoal. demais, gente. Começou a interagir, né? Parecia até bailarinas que estavam saindo na Da fumaça, fogueira. da fogueira. Nossa, foi demais. Bom, a gente vai contar a experiência que a gente teve à noite, tá? Tudo começou Olha aí, ó, parece portais, ó. quando o Romildo resolveu tirar foto da fogueira e essas energias, essas frequências entraram. Aqui a gente não mexeu na foto. Essa foto tá original do celular do Romildo, né, Romildo? Isso é importante falar isso, que É. era só no seu. né? Agora só saía no celular do Romildo, porque a gente ia lá tirar foto, não saía. E o professor Lúcio na hora falou, ele tem uma frequência diferente. Conta, Romildo. Foi o que o professor Lúcio falou, porque eu peguei o celular de outra pessoa que estava no local e tentei tirar foto da forma que eu estava tirando com o meu e não saía nada. E só no meu celular, da forma que eu tirava foto, que saía várias fotos, todas elas com muita energia em volta da fogueira e permeando todo o local. Aí onde posteriormente, depois disso, foi acontecendo fatos do ponto zero, né? Do barulho das águas, onde não tinham mais. Mas o que ele disse para mim é que eu deveria estar numa sintonia junto com o local e através da minha frequência com a energia que eu tinha no meu celular, só eu conseguia tirar esse tipo de foto. Que foi impressionante, porque eu nunca tinha tirado nenhum tipo de foto em lugar nenhum que saísse esse tipo de E energia. o mais impressionante é que ao vivo, na hora que você estava tirando as fotos, na hora que ele estava filmando, passava entidades na frente da fogueira Verdade. ao vivo. E só gente. a gente só via no celular Só no dele. celular Ele dele. colocava e a gente ia lá olhando. A Liliane gritando, Eu fiz filmagens também junto com as fotos para tirar dúvida se estava com algum problema no meu celular, que ele estava com alguma distorção de lentes. Mas não, até na hora da filmagem aparecia alguma coisa passando em volta da fogueira, onde a Liliana viu também, ficou, né, maravilhada de ver.
Nós estamos preparando para vocês um documentário, né, que não é fácil, porque tem muitas gravações do celular do Romildo, das coisas que o professor Lúcio mandou para a gente, do que a TV Galáctica gravou. Então, a gente está fazendo uma junção para poder explicar para vocês, e vai ficar uma coisa bem bacana esse documentário. Mas, enfim, começou assim. A primeira noite, nós fizemos uma fogueira, que foi essa que saiu as manifestações de luzes na fogueira. E a gente estava conversando, interagindo, tinha mais pessoas lá na fazenda do professor Lúcio. Para vocês entenderem, ali era a pista de pouso do avião dele, que é como se fosse um campinho de futebol grande, de frente para aquele morro que a gente mostrou a foto. Então, a gente estava ali conversando, de repente, começou os gansos lá embaixo, onde tem a casa dele, a casa de pedra que ele fala, começaram a gritar. Uma gritaria. Aí a gente falou assim, será que tem algum bicho, aconteceu alguma coisa? Só que, de repente, ele tem um lago, saiu algo de dentro do lago, não foi, Lili? Foi, então. Nessa hora, é uma coisa assim bem legal de se explicar, porque como eu já tive vários contatos, Sim. né? Então, é assim que começa um contato mesmo, Sim. com materialização dos seres, inclusive, Isso. tá? Então, é como se fosse um tsunami. você A água escuta a água. começou. É como se a água estivesse invadindo aquele local, mas sem estar invadindo. Sim. A gente escutava até como se fosse vento, Vento. né? Uma ventania Uma muito ventania. forte, né? E o ponto zero, gente. O ponto zero, você passa a não escutar mais nada. Fica Não é? tudo mudo. Fica tudo parado, tá? E a chuva Que não molha. que cai, mas não molha. Que bom que você está aqui para falar, porque eu falei sozinho, o pessoal falou que erva você fumou. Não, então, como a gente já está, pelo menos eu já tive vários contatos lá na fazenda, a gente já teve esse tipo de, como que a gente fala? Experiência. É um efeito, É um né, na efeito, verdade, né? Então, é uma chuva que cai, mas não molha, né? E isso acontece durante os contatos, né? Isso. E aí começou todo um trabalho Foi. meu, do Dorim e do Romildo. Bom, nesse momento, né, a minha parte foi assim. Eu falei, ai, meu Deus, eu achava que eu não ia ter medo. Aí o Wagner vai com a Liliane e o Romildo, vai para trás, somem na escuridão, porque ali tinha uma lua minguante, né? E eu fico com o professor Lúcio, só que me sentindo, sendo observado o tempo todo. O tempo todo. Então começou a dar aquele medo, porque eu sou medrosa pra caramba. Além de ser ufóloga, eu sou medrosa, não combina, né? E ainda sou canalizadora, não combina nem ainda, mas ali é a coisa física. E aí eu falei, professor, eu estou sentindo que a gente está sendo observado. Ele, mas olha, fica tranquilo. E detalhe, no momento que o Romildo estava tirando foto, ele falava, fotografa bastante, que vocês vão ver coisa. Verdade. E a gente colocou algumas fotos aqui para vocês verem, porque as outras vão para o documentário. Enfim. E aí, de repente, eu sinto um dedo cutucar o meu cóccix. E eu, ai! Aí eu grudo no professor Lúcio, ai, tem alguém atrás de mim. Ele tem mesmo. Eu nem quis olhar para trás, gente. Não quis olhar para trás. Mas quando eu viro para falar com o professor Lúcio, aqui pela periferia dos olhos, eu vi um serzinho baixinho, Olha. branquinho. E ele estava o tempo todo ali nos observando. Ele estava mais ou menos a menos de 1 metro. Olha o pavor que eu fiquei. E nesse momento, agora conta a experiência de vocês. Nós fomos para trás, né? Gente, eu só tenho que contar uma coisa para vocês. Ela realmente, eu acho que ela foi abduzida, porque foi assim. Eu não estava com a Liliane nem com o Romildo. Eles saíram para trás e eu fiquei na frente da fogueira, porque nesse momento eu fui tocado por um ser que lá abriu minha visão ao contrário. Lá eu vi luz. Eu via simplesmente aquilo que eu acho que eu era, como que se fala, preparado para ver. Só que lá não. Lá são seres de luz mesmo. Ele tocou a mão no meu peito e falou assim, eu vou te salvar, eu vou te sarar desse coração inchado que você tem, desses 2 infartes que você teve, eu vou te sarar. Nisso, ele me elevou, eu fui flutuando até o alto dessa montanha que vocês viram a foto. Eu fui até lá. E ele conversando comigo, você tem que ser mais calmo, e eu quero que você cuide dos pets, comece a cuidar dos pets e cuide de casais. E uma vez por semana, você vai numa ONG, dessas ONG que pega animais, e você vai trabalhar pelo menos 1 a 2 horas lá, ou quanto tempo você conseguir
trabalhar lá para ajudar os animais que são abandonados, que são deixados. Nisso, a Karen começou a gritar meu nome. Dorim, 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 Dorim. Aí eu voltei, eles me trouxeram rápido. Aí, nesse momento, gente, o que aconteceu? Eu fui, Karen, o que está acontecendo? E, de repente, eu falei, Karen, tudo bem. Eu fui chamado para perto da Liliane e ela vai falar para vocês o que aconteceu. Então, aí o que aconteceu? Os seres já estavam ali, tá? Gente, não precisa os seres estar fisicamente, eles já estão ali em luz, em energia, né? Então, nós sentimos a presença deles, né? E foi um trabalho com o Romildo, de frequenciamento. Então, foi muito incrível, porque o Wagner ficou na minha frente, o Romildo do meu lado, né? Preciso até contar. Gente, foi assim. Quando eu cheguei perto da Liliane e do Romildo, foi um portal que abriu, azul, abriu nos dois. Aí eu falei, Liliane, pode puxar o Romildo para cá, que ele vai receber uma reprogramação e você também. E aí, gente, começou a acontecer tudo que a Liliane... Mas foi assim uma coisa tão incrível, porque ele ficou bem aberto para isso, depois ele vai contar o que ele sentiu também, né? Mas a gente começou a ver que ele mudava, o Romildo mudava o rosto dele, que é a gente chama de transfiguração, né? Uhum. Da pessoa, então, porque ali nós estávamos enxergando muito bem, né, Wagner? Muito, né? Bem, muito bem. Estava bem claro com a lua ali, então dava para observar ele bem. Só que, de repente, o rosto dele sumia, gente. Simplesmente ele ficou invisível. Sumia tanto o rosto dele como os pés dele, que olha, o pé dele também sumiu. Então, ali foi um frequenciamento, que eu acredito que foi um trabalho que fizeram com ele, né? E o Dorim ia vendo também, falando e observando, e a gente via as mesmas coisas, né? Eu vou contar um segredo para vocês. Foi ali que a união minha e da Liliane foi. Ela falou, nossa, Dorim, realmente você está enxergando o que eu tô... Eu falei, eu não estou vendo o rosto do Romildo, simplesmente ele ficou parecendo máscara. Daqui a pouco ele começou a aparecer, não via mais o rosto dele, não via mais... De repente, ele apareceu cabeludo, era um outro ser, ele verdade. Mudou. E ele é careca. Ele mudou. E daqui a pouco eu cheguei na Liliane e falei assim, Liliane, você tem que se deixar. Agora você pode ir. Porque lá na montanha eu segurei ela, gente. Porque nessa montanha lá é uma cidade. Eu falei, Liliane, você não vai para aquela cidade, senão você não volta. É verdade. Então você vai ficar comigo. É. E eu falei, agora você pode ir. O que aconteceu naquela hora, Liliane? Então, nessa hora que você falou, de fato eu estava indo mesmo. Eu estava sumindo. Eu estava indo de verdade. Porque é uma força muito grande. Que você sai, né, em projeção, você sai fora, né? Então, a vibração é muito forte e dá vontade de ir mesmo, viu? Porque a frequência ali é muito forte, muito boa, né? Só que aí, quem sabe, eu não sei se eu iria voltar mesmo, né? Dava medo mesmo. E você me ancorou, né? Nessa hora. Daí teve... Bom, fala aí. Que eles ficaram me observando, né? E eles não entendiam porque eu mudava tanto das formas e ficava o homem invisível e de repente... Eu sentia meu corpo muito letárgico, mas com uma paz interior muito grande e um adormecimento assim, como se fosse um formigamento bem leve no corpo inteiro, né? E eu fiquei bem proativo, né, para estar recebendo tudo que fosse de cura, justamente que nem o Dorim falou, o campo de força que ele viu, né, o pilar de luz era a mesma cor da imagem que a gente estava tirando dos pilares nas fotos da fogueira. E aquilo ali deve ter me levado para algum lugar, ou nas montanhas, ou uma nave, algum lugar, para fazer um refrequenciamento, uma reorganização mental, espiritual, ou de cura intensa do que eu deveria estar precisando naquele momento que os seres identificaram. E eles iam dizendo todos os estágios do que eu estava passando, das mudanças da minha transfiguração de personalidade, de forma, de rosto, né? E aí eu fui me reconduzindo e fui sentindo o corpo voltando ao normal. Ainda foi a vez da Liliana passar pelo processo, que nem o Dorim explicou. Mas foi muito intenso, é bem diferente. Você sai de lá com uma paz que é indescritível. A nível de palavras não tem como você expressar isso. Só você sentindo mesmo aquilo que foi feito com você naquele lugar. É muito magnífico mesmo. Gente, vocês veem atrás da cabeça da Karen? Está descendo agora essa... campo de força, essa luz, esse portal. Foi assim no Romildo e na Liliane. Só que na hora, gente, eu fiquei com medo, eu não tenho medo de nada. Só que na hora, eu não sei se eu cresci ou diminuí. Eu olhava para os dois, eles estavam para baixo do meu joelho. Falava isso. Aí eu não entendi. O que você me fala sobre isso? Diminuído, né?
Ele via a gente pequena. Ele falava, nossa, Alice, como você tá pequena, né? E ele parecia que estava crescendo mesmo, sabe? Porque nós estamos mexendo com o quê? Com campo dimensional ali naquela hora. Entendeu? Então, todo o frequenciamento dos seres, eles mexem muito na realidade da gente. Então, a gente fica mesmo ou mais alto ou mais baixo, porque a gente está sendo frequenciado. Então, eles mexem com ondas, vibrações. Entendeu? Entendi. Então, por isso que você via a gente diminuir. E você, Karen, o que você fala que foi isso que aconteceu com a gente? Bom, aquele momento eu estava com muito medo. Eu falava, professor Lúcio, eu estou incomodada porque eu estou me sentindo observada. Então, eu não participei dessa experiência que eles participaram, porque eu estava na fogueira com o Walter, com o professor Lúcio. Enfim, essa experiência, as pessoas que vão para lá, para essa região, tem muitas situações energéticas. Cada um tem o seu, né? Cada um tem a sua experiência, não tem como a gente falar. Mas o que eu entendi é que vocês três foram frequenciados, sim, por seres etéricos, não físicos, e que os físicos estavam lá, não que foi separado, mas que eles estavam ali trabalhando a gente que estava na fogueira e os etéricos trabalhando com vocês, porque ali é tudo junto e misturado, né? Sim. E eu acho que o Romildo estava escutando algo ronronar no mato, não é? Porque lá tem muito lobo-guará grande e lobinho. De repente ele estava ali e vocês também foram protegidos pelos devas da natureza para que não tivesse algum ataque. A gente viu luzes no mato, mas foi muito de relance e depois a gente ouviu bastante barulho, né? E o cachorro ficou bem agressivo em relação à direção do mato. Então a gente não sabe se era algum ser ou se era a própria da fauna da região, né? Algum animal silvestre lá. Mas aí a gente ficou tranquilo porque a gente sentia que todo aquele ponto zero que estava ali, ele estava protegendo a gente, né? E a gente ficava numa tranquilidade, sem medo de nada que viria ao em volta, porque parecia um campo de proteção. Do mesmo jeito que ele falou, que viu só a luz vindo buscar a gente em projeção para fazer o trabalho, indiferente se seja numa nave a nível etérico ou seja dentro da cidade, na montanha a nível etérico, eu não tenho lembrança, né? Mas eu senti o deslocamento do corpo, né? Olha, do corpo, que interessante. da projeção astral, eu senti no meu corpo físico. E eles vendo todas aquelas imagens de mim ficar transfigurado foi muito espetacular. E nesse momento a gente vê que não é só lá, né? Qualquer lugar pode ter essas frequências, essas energias. É que a gente está no dia a dia, não presta atenção. Mas a gente tem que começar a contemplar mais a natureza, a prestar atenção, porque o universo conversa com a gente 40 vezes por dia, a gente não presta atenção. Em qualquer situação. Imagina os devas da natureza, que quando a gente entra dentro do campo deles, os ensinamentos que eles nos querem passar e a gente não consegue frequenciar. Né? E tem mais. Tudo isso que nós passamos já é uma programação, nada é à toa, tá? Nada acontece à toa. Então, quando a gente chega nas viagens, geralmente, no primeiro dia não acontece nada. Nós já estávamos no segundo dia, não foi? Foi. Então, e já para um terceiro, a gente já poderia estar até fazendo contatos. É que a gente veio embora, né? Então, foi cortado. Mas tudo aquilo já estava preparado para a gente. Então, a gente fez um trabalho com seres já tudo direcionado mesmo, né? Gente, vocês estão me vendo aqui abaixado, porque eu que estou controlando a TV Galáctica daqui. Eu quero pedir um favor para vocês compartilhar, curtir. Vocês estão no YouTube, estão no Facebook, estão no Periscope. Ajude a TV Galáctica e ajude o Dorim, porque daqui eu não consigo controlar e compartilhar também, tá? Verdade. Tá? Gratidão. Ontem a TV fez 4 meses. Olha, parabéns, bacana, né? Muito bom. 4 meses, a gente aqui se doando para vocês, trazendo informação. Fomos para lá, para o Mato Grosso, vocês foram com a gente, né? Que a gente fez o documentário. Foi demais, né? E a gente gostaria que vocês ajudassem a gente a esse canal crescer. Vão lá, convide os amigos de você. No cantinho, quando você entra na página aqui da TV Galáctica, convidar amigos. A gente pode convidar os amigos para que eles conheçam, saibam que tem muita gente que quer entender, quer interagir, que tem esses contatos e às vezes se sente solitária, sozinha, sem explicação. Aqui, ó. A gente verdade. assim falando na mesma frequência, na mesma energia, né? A Salete Cassol, esse fenômeno de chuva que não molha, acontece também nas aparições de Nossa Senhora no Santuário da Maria Rosa Mística, localizada em São José dos Pinhal, ao lado de Curitiba, no Paraná. Bacana, Gente, não sabia demais. disso. Nem eu.
Bom, Fantástico. as aparições das Nossa Senhora, que a gente chama as Marianas, a gente sabe que elas são seres que vêm de outras esferas. Normalmente no manto delas está lá falando a constelação, né, a constelação estelar de onde que elas vêm. E a gente foi numa palestra da doutora Gilda, que quando teve a aparição de Fátima, você pode hoje, né, porque passaram mais de não sei quantos mil anos, então você tem direito a 1000 anos, não, 100, 200 anos, você tem direito a pegar os documentos originais da época, como fizeram com Nikola Tesla, parece que dura só 100 anos, uma coisa assim, que a roupa da Virgem que apareceu lá, ela era astronauta, toda aparecendo de astronautas. Então o Vaticano liberou e você pode ir lá, né, requerir essas informações, e que aí, lógico, começa a falar como se fossem santas, essas coisas meio religiosas. Mas para mim elas são marianas extraterrestres. Então, inclusive lá nesse local do Lúcio lá, ele fez uma gruta que fala, né? Uma gruta com a Nossa Senhora também. A coisa mais linda, gente. Vai Ele estar fez no com documentário. cristal. Ele fez com cristais, pedras, né? Tá maravilhosa lá. Então, nada é à toa, né, do que ela falou, né? Hoje a gente quis fazer esse programa para vocês, até para vocês verem as fotos que foram cedidas. Tem mais foto, Dorim, para mostrar para eles? Para o pessoal ver? Para vocês verem que não é nada assim de outro mundo, que vocês podem estar aqui no Brasil, não está aqui do lado, que a gente não pode falar que está virando verdade, esquina, né? mas está aí, né? Locais que são santuários dévicos da natureza, que têm manifestações não explicadas. Alguns cientistas podem pegar essas fotos e falar que é fumaça, que é bichinho passando, que fez a refração da luz. Né? Mas, enfim, a gente que teve experiência lá tem como contar para vocês. O lugar, ele realmente é um santuário. Ele é um lugar que tem aparições de UFOs. O professor Lúcio tem, acho que 3 livros. Eu e a Liliane, a gente resolveu descrever para vocês. Essa nave apareceu no fim de semana passado, lá na fazenda dele. Não estava quando a gente estava, não estava essa. Mas ela apareceu esse fim de semana, ele mandou aqui no meu celular. E posso falar mais. Pode. Durante nossa estadia lá, no hotel, primeiro a gente chegou, tirou fotos, porque o lugar é muito lindo, né? E a gente não tinha percebido. Mas saiu as naves frequenciando a gente. Então, depois o Lúcio mandou para você ver que elas estavam lá mesmo, né? Sim, sim, sim. Então, foi visto, porque eu coloquei até no Facebook, né, as fotos. Elas estavam lá, sim. Então, elas fazem todo um trabalho com a gente, mesmo que a gente nem veja elas, né? E, por acaso, saiu nas fotos, tá, gente? Gente, eu e o Romildo fomos acender a fogueira antes de tudo aparecer. O que a gente viu lá, Romildo? Fala pra elas, pro pessoal. A nave cruzou de um lado pro outro da montanha. E a gente viu ela bem no momento claro do dia, entre 5 para 6 horas da tarde, que estava muito claro. E ela veio numa velocidade muito bem devagar. Ela cruzou todo o céu, assim, enquanto a gente estava fazendo a montagem dos paus da fogueira lá. Eu fiquei alarmado. Falei, a noite promete, né? Como tem muitas coisas lá que são impressionantes da região, que nem pedras que se encontram em grutas cortadas em triângulos, com uma precisão que parece que é um material a laser que foi cortado. A própria montanha tem um triângulo no canto dela também, que parece o mesmo material desse triângulo que encontra dentro da caverna. Então você entende que o que foi passado para a gente tem a mão de um ser inteligente que mexeu na região e que deixou o registro, deixou uma história ali de que foi modificada a região em benefício de harmonizar aquilo lá, que nem a gente falou que é um santuário. Porque há relatos de cavernas que tem muitas coisas lá que não tem explicação, que não foi feito pela natureza. É só você indo lá conhecer mesmo. Não, isso que o Romildo falou é verdade. Aí eu queria saber de vocês dois, de você e do Dorim, porque eu e a Liliane, pra gente aquilo ali é praxe, né? Ó, eu com o ganso. Agora eu vou perguntar a dona Karen Rodrigues, como é que você me explica isso de você, que é uma felina, encantando esse ganso, hein? Na cara dura me traindo, gente. Demais, né? Na realidade é assim, tinham 2 gansinhos, foram pedir comida, igual cachorro. Exatamente. Normalmente ganso é agressivo, né? Escandaloso, e eles eram super amorosos, então a gente dava comida na boca desses 2 gansinhos, eram os únicos ali, os 2 patinhos perdidos lindos, né? da situação.
Mas o que eu estava falando? O que É? eu estava falando antes que ele me cortou para falar do ganso? Não, eu nós perdi estávamos a meada. falando de tudo lá, De tudo. Mas o que a gente estava falando das exatamente? energias, de tudo que a gente passou por lá do que o Romildo estava contando. Eu quero saber de vocês dois. O que modificou e melhorou na vida de vocês? A percepção? Vocês Então, começaram a ver que tem algo a mais? eu já tenho o meu lado intuitivo bem ativado há um certo tempo, né? Com o passar dos anos, você vai sentindo que isso está melhorando. Mas você sente que você teve um novo alinhamento em relação a isso. Principalmente depois do evento que aconteceu naquela noite, junto com o Dorim e com a Liliana. Eu já seguia muito a minha intuição, eu não tenho nada de poder de clarividência desenvolvido, mas eu sei que isso é um potencial que todo ser humano tem, que isso é só uma questão de prática. Isso mostra para a gente que se a gente estiver alinhado com o cosmos, se a gente estiver no lugar certo, na hora certa, e se prontificar a estar disposto a fazer um melhoramento, que os seres estão aí para nos ajudar. Que foi o que eu senti lá, porque se eu não tivesse proativo, não tivesse me entregando à situação, e ficasse restritivo, eu poderia não ter recebido todo esse refrequenciamento que eu recebi lá. E isso faz parte de uma diferença de mudança de consciência. Eu sinto que o meu alinhamento com as situações faz com que a minha intuição esteja um pouquinho mais avançada do que estava anteriormente, depois desse relato. Muito bom. Bom, pessoal, eu já nasci com a evidência, né? Só que lá eles me abriram uma frequência para mim conseguir ver eles do outro jeito, né? Eu voltei para São Paulo com uma frequência maior, com uma evidência. Inclusive, eu vou contar uma coisa para vocês, que a Karen vai me matar, mas eu tenho 50 anos e nunca tinha fumado um cachimbo. E eu falei, meu amor, compra um cachimbo para mim. E quando eu senti aquela força do cachimbo eu fumando, eu senti uma energia diferente, me limpando a casa aqui. Inclusive, como todo bom casal, a gente às vezes dá uma briga, mas aí eu pego meu cachimbinho, vou num canto, fumo e fico tranquilo. Porque o amor não é só luzes também, né? A gente tem a nossa parte que não é aquilo que a gente imagina, mas de repente você descobre que, por exemplo, hoje, quando eu tenho a parte do vídeo que eu vou estar mostrando para vocês, que ela fala assim, olha o meu lampião, olha eu estou indo para lá, para a fazenda do professor Lúcio. Gente, eu senti um amor tão grande pela minha mulher, Muito que lindo. é um amor tão grande que dá vontade de emocionar. Fiquei até choroso agora, porque é uma emoção diferente. E eu vi lá o quanto era importante para mim. E o quanto a gente pega de frequências boas, mas também pega de ruim. Por a gente estar na TV direto com vocês. Vocês me vê pouco, porque alguém tem que ficar atrás das câmeras, monitorando o microfone, monitorando tudo. Mas essa mulher vive me dando muito orgulho, como eu tive muito orgulho do Romildo, gente. Que ele se entregou na hora para ser reprogramado lá, porque ele é um rapaz que ele tem muito estudo, ele é muito sábio nas palavras que ele fala. Tanto que eu fui atender uma pessoa lá, ela estava com uma energia bem pesada, e eu falava do meu jeito, que eu sou uma pessoa criada diferente. Eu não sou ufólogo, eu não sou um terapeuta quântico assim, nesse ponto de saber falar bonito como a Liliana e como a Karen. Mas eu ia falando pro cara e ele era biólogo, então ele não entendia o que eu falava. E o Romildo era um tradutor, gente. Não foi isso, Romildo? Graças ao Romildo deu certo, né? Eu consegui transmutar para ele o que ele não conseguia entender em relação à espiritualidade através da biologia, né? Que ele, sendo biólogo, ele entende sobre minerais, ele também mexe com geologia. Aí eu expliquei para ele como que seria um espectro, né? Um espectrômetro, para ele entender quais são as dimensões do mundo espiritual. E aí foi na hora que eu consegui abrir um pouco do campo dele, traduzindo o que o Dorim tentava falar com ele com mais simplicidade do mundo espiritual. Mas foi bem válido. Isso daí que eles estão contando não foi na fazenda. Foi nos atendimentos. Nos atendimentos, né? Que a gente foi lá. Eu e a Liliana, a gente foi convidada para fazer um workshop sobre os arcturianos e uma palestra na Nova Consciência, né? Isso é o nome. Nova Consciência foi o local que nos levou lá. E lá a gente encontrou com amigos de Campo Grande, a Paulinha, o Márcio, meu cliente, que eu atendi ele online. É legal você ver também, ao vivo, o Reinaldo. E Nova Gaia, desculpa, Nova Gaia. Então, depois a gente partiu no dia seguinte para fazer atendimentos, que sábado e domingo foi as palestras, né?
e workshop, e segunda atendimento o dia inteiro. E aí, nossa, a gente interagiu com o povo lá de Campo Grande e depois para a Fazenda, que foi uma experiência muito espiritual, muito transcendental, e só para quem está lá e quem vive a experiência pode contar. Mas a gente, né, conseguiu compartilhar as fotos que o professor Lúcio nos disponibilizou, e o documentário acredito que vai estar pronto ou amanhã ou no sábado, se ele conseguir correr, porque é complicado. Juntar vídeo a vídeo, frame a frame, não é fácil, e ele sozinho que toca a TV, né? Pessoal, acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. A gente vai estar sempre aqui respondendo para vocês. Liliana promete que vai voltar para a TV, certeza. agora com tudo. Ela estava tendo as coisinhas dela pessoal, mas ela agora se animou depois da viagem, né, Romildo? E ela é muito querida aqui na TV, porque ela é minha parceira do TV Galáctica, né? Esse ano praticamente ela faltou, né? Faltou. O Wagner quer perguntar aqui. Karen, você perguntou pra gente o que tinha mudado. E o que mudou na sua vida? Pois você, depois de 8 anos, voltou pra lá, que você morou lá, ficou um bom tempo pra lá. Você perguntou pra Liliane, perguntou pra mim o que eu mudei. O que mudou na sua vida depois que você voltou de lá? Ou o que você sentiu lá também na hora? Bom, vamos explicar direito. Eu não morei lá. Eu ficava uma semana no mês, ficava lá, e as outras 3 eu vinha trabalhar em São Paulo. Então lá para mim foi o meu crescimento espiritual, tudo que eu conheço e sei hoje, que eu passo aqui para vocês, é isso, né? Do que eu passei lá, né? Lá foi a minha faculdade, minha universidade. Então, caiu? Pode ir. Ah, tá, perdão. Então, o que acontece? Essa minha volta, eu voltei com outro olhar, porque eu fui sozinha. Eu fui, como que eu posso falar? Eu fui diferente. Eu não fui com o grupo que eu ia antes, eu não fui com nada. Eu fui sozinha. Então, a minha visão foi outra. Eu comecei a entender que aquilo ali era um retorno meu a algo que me trouxe para essa vida que eu escolhi hoje, né? Que eu me doei totalmente. Para quem sabe, eu me doei 100% para a minha missão de vida, que não é fácil. Ela não é fácil, como a da Liliana também não é fácil, mas eu me doei 100%. Esquecendo família, esquecendo minha vida pessoal, esquecendo tudo. De fato, eu me dediquei a tudo que eu faço hoje, que é os orgonites, as palestras, workshops, ajudar as pessoas a terem expansão de consciência. Então, para mim, foi muito gratificante saber que eu vi com os outros olhos e consegui entender dentro da minha pessoa que eu não me arrependo de nada do que eu passei e de nada na minha vida, e que foi tudo muito bonito. Então é isso. Assim, como eu já tinha tido todas essas experiências lá, para mim não é novidade os fenômenos, avistamentos, porque a gente que busca acha, não é pessoas especiais, não precisa estar lá no Mato Grosso, que quem procura acha, mas lá tem essas vivências bonitas, né? Então, para mim foi muito bom isso que aconteceu, né? Só isso, sim, porque eu achei que eu tinha superado o meu medo de ter os contatos físicos, porque lá tem, não adianta falar que não tem. E eu sabia que eu ia ter ali, e de novo eu fiz xixi nas calças, e eles não vêm quando você não quer, ou não está preparada. Eu queria ressaltar aqui que o Dorim falou que vai ter outros documentários, né, na televisão, que a gente precisa muito ressaltar a importância da sabedoria que a gente recebeu nas conversas, tanto em grupo como em particular com o professor Lúcio, né? Que ele foi de uma perspicácia, de uma espiritualidade muito elevada para nos perceber, para passar ensinamentos sobre a nossa conduta, né? No ser encontrado pela evolução espiritual, porque a gente não busca, a gente tem que estar pronto para ser encontrado, porque não há buscador. A pessoa que está pronta para ser encontrada pela sincronicidade evolucional.
E ele mostra isso com a gente com muita facilidade, com uma sabedoria, com uma calma, com uma serenidade, que nem o Dorim falou, que a gente vai ter outros documentários falando sobre a viagem, e é importante ressaltar todas as conversas que a gente teve com ele lá, porque foi de muita valia. Eu me senti muito bem conversando com ele. Bom, então tá bom. Alguma coisa aconteceu aqui no computador que a gente está aqui acompanhando. Espero que a gente esteja vivo. Mas se não tiver, vamos deixar uma boa noite, né, Li? Boa noite. Um beijo para vocês Beijo e gratidão pela audiência, viu? Namastê. Boa noite, pessoal. Namastê. Namastê.